Olá, queridos alunos do repertório, tudo bem com vocês? Filhotes, meu nome é tio Kênio, pode chamar de tio, não tem problema não, tá? Vou até destacar aqui para você, ó, você nunca mais vai esquecer esse nome. Professor de biologia, olha aqui, olha o que o aluno faz com a gente, ó, na época de pandemia, né, nas aulas híbridas lá, os meninos ainda conseguiram fazer uma caricatura, né? Olha só para você ver, só tem artista dando uma aula de vírus lá, tá? Mas isso vai ser um outro momento. Nossa aula hoje vai ser de uma das frentes mais importantes das ciências da natureza, seja na física, na química ou na biologia, né, que é a parte de ecologia, principalmente, queridos, né, por causa das questões ambientais. A gente sabe da importância que é de preservar aí o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema. Tranquilo? Meus anjos, nós vamos iniciar ecologia numa parte importante que são alguns conceitos. Né? Por mais que esses conceitos, muito difícil de aparecerem, né, de forma isolada, né, eles sempre aparecem inseridos em outro contexto. Né? Eu vou estudar cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar eu vou estar caracterizando várias espécies ali. Né? Mas só que essas espécies não estão isoladas, né? Então, por mais que às vezes a gente pega, né? Vou pegar um exemplo de uma cadeia alimentar, onde tem lá o capim, o gafanhoto, o sapo, né? A cobra comendo sapo e etc, né? Por mais que apareça o nome, né, ali singular, mas todos aqueles indivíduos que estão ali, todas aquelas espécies, queridos, elas representam o quê? Representam uma população. Né? Então, numa cadeia alimentar, quando eu citei, por exemplo, o capim, eu estou falando de um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Estou citando aqui o gafanhoto come o capim, então não é um gafanhoto só, é a população de gafanhotos que vivem naquele local, que se alimenta de capim, etc. Entendeu? Né? Então, vários contextos dentro da ecologia, a gente vai estar trabalhando a nível populacional. Tá? Então a população a gente define, né, como um conceito ali, né, simples, mas importante demais, principalmente quando se trata de meio ambiente. Tá? Então população representa o conjunto de indivíduos de mesma espécie, tá? E por serem da mesma espécie, filhotes, tem um ponto importante demais, que é o quê? A capacidade reprodutiva. Lembra a definição de espécie? Né? Conjunto de indivíduos, né, com características semelhantes, com capacidade de intercruzar e gerar descendentes férteis. Né? Então, a partir do momento que há o quê? Reprodução principalmente sexuada, né, que há a troca de material genético, a variabilidade genética, a recombinação gênica, isso tudo está contribuindo para o quê? Para aumentar a biodiversidade, para aumentar a diversidade gênica, para aumentar o fluxo de genes dentro daquela população. Tá? Então, definimos como população, um conceitinho básico, conjunto de indivíduos de mesma espécie que vive numa determinada área geográfica, local, região, né? Todos fazem referência à mesma definição. Outro aspecto importante, filhotes, também a gente estuda em outros contextos da ecologia, é o conceito de comunidade. Né? Então, nenhuma população vive isolada. Né? Então, quando a gente vai trabalhar interações ecológicas, por exemplo, né, é muito comum a gente lá destacar as interações harmônicas, desarmônicas. Então, tudo aquilo ali a gente está trabalhando o quê? Populações e comunidades. Só que qual a diferença? O quê? Quando você pega um ambiente, né, e você fala, vamos voltar para a nossa cadeia alimentar lá. Né? Lembra da cadeia alimentar que a gente falou? Tá aqui, né? Capim. Por mais que está aparecendo aqui, ó, o nome, né, unitário ali, vamos falar assim, vamos colocar abreviado aqui para caber aqui, vamos colocar esses três, né, níveis tróficos aqui de uma cadeia alimentar. Então, quando eu pego isso daqui num exercício, né, eu tenho que ler o quê? Eu tenho que ver o capim como sendo o quê? Uma população de indivíduos de mesma espécie, o gafanhoto, né, uma população de indivíduos de mesma espécie, e o sapo da mesma forma. Aí quando eu jogo isso aqui tudo dentro de um ecossistema interagindo, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando o quê? Uma comunidade, que representa o quê? O conjunto de populações. Tá vendo, né, que é simples? Né?
mamão com açúcar, né? Comunidade é o conjunto de todas as populações, tá? Que vão o quê? Que vão ser encontradas numa determinada região, tá? Bom, dando continuidade, um conceito puxando o outro, né? Que é muito comum a gente fazer isso, né? De população eu puxo a comunidade, da comunidade eu vou para o ecossistema. Eu gosto de falar muito para meus alunos, né? Que ecossistema não é nada mais, nada menos do que a gente conhece como natureza, meio ambiente. Né? Eu vou estudar a natureza, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não o quê? Para não cair, né? Naquele erro de achar que estudar natureza, é só estudar planta, é só estudar animais, é só estudar micro-organismos. Não. A gente tem que lembrar o quê? Que esses seres vivos, tá? Para eles estarem no meio ambiente, para eles estarem em um determinado local, eles precisam estar adaptados. Então, esses seres vivos aqui, ó, que representa a chamada parte biótica, comunidade biótica, tá vendo que um conceito está puxando o outro, tá? Então, ecossistema é um conjunto de comunidades, né? O que nós temos então? Nós temos a parte viva interagindo com a parte, vamos falar assim, não viva. O que é essa parte não viva? Que a gente vai mostrar bem aqui embaixo aqui, ó. Então são os fatores climáticos, né? A intensidade de luz, pô, né? Vamos falar de uma planta, olha que maravilha aqui na frente, olha aqui para você ver, ó. Olha aqui floresta, olha, dá vontade de ir para lá, não dá? Olha a vegetação que está ali. Ali tem diversas espécies interagindo, tá? Agora, o que acontece? A gente sabe que para essas plantas, né, chegarem a esse equilíbrio, elas dependem do que? Da disponibilidade de água, né? Elas dependem do que? Da intensidade de luz, elas dependem dos fatores edáficos, né? Que é a quantidade de nutrientes, a composição química, pH do solo, né? Então, quando a gente está fazendo, então, essa abordagem, né, da interação entre a parte não viva e viva, a gente está estudando um ecossistema, a natureza, o meio ambiente. Tranquilo? Esse próximo conceito, né, ele faz referência ao quê? A qualquer parte do planeta, filhotes, que tem ser vivo. Né? Não é só uma floresta, é só um oceano, não, cara. Você vai pegar o quê? Você vai pegar aquelas regiões mais extremas que existem no ambiente, regiões termófilas, onde você encontra lá bactérias, árqueas, pega as zonas abissais lá nos oceanos, né? Onde tem o quê? Né? Só aquelas espécies totalmente estranhas, né? Aqueles peixes com aqueles dentes ali enormes e luz, né, capacidade de bioluminescência e sei lá, né, um monte de informações, cara, aquilo representa a biosfera também, né? Então, aonde tem vida no planeta, né, tá fazendo parte dessa biosfera que nós denominamos. E esses dois conceitos aqui, queridos, ó, eles têm uma certa, vamos dizer assim, importância em praticamente todos os assuntos de ecologia. Porque praticamente quando você define um local, né, onde você está caracterizando um grupo de indivíduos, você está falando de um bioma, né, você está falando de um espaço ali, qualquer que seja o ambiente, está falando de uma cadeia alimentar, está falando de um campo, né, de uma mata, sei lá qual que seja o ecossistema em questão, você está identificando o local onde esses indivíduos estão. A partir do momento que você define o local, né, onde a espécie vive, uma ou mais espécies, você está caracterizando o hábitat dessa espécie. Então eu vou pegar, por exemplo, o bioma cerrado, se eu falo do lobo-guará, né, se eu falo do veado campeiro, se eu falo da onça pintada, né, então são o quê? São populações diferentes, são comunidades que estão vivendo no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema e estão no mesmo hábitat. Está no mesmo local. Só que é claro que você pegar o quê? Você pega o hábito, né, da onça pintada, ela é um predador, ela é um carnívoro. A reprodução dela é totalmente diferente, né, do veado campeiro, do lobo-guará, né, que é um animal que é onívoro, né? Você pega animais que têm hábitos alimentares totalmente diferenciados, mas que todos estão vivendo no mesmo local. Então, quando você começa a caracterizar o modo de vida, né? Vou pagar aqui para ir ficando bonitinho, o modo de vida,
seja ele acasalamento, reprodução, se esse animal é de hábito noturno, se ele é hábito diurno, então você está caracterizando esse conceito aqui, que é um dos conceitos mais importantes, na minha opinião, nessa parte, vamos falar assim, conceitual de ecologia, que é o de nicho ecológico. Porque aqui, a partir do momento que você está falando o papel, né, o modo de vida daquela espécie, daquele organismo num determinado local, você está dando o quê? A importância ecológica dele. Por quê? Porque nenhuma espécie ela vive isolada da outra, todas as espécies precisam interagir. A gente vai estudar isso em relações ecológicas, tá? Então fiquem atentos, guardem esse conceitinho aí com carinho, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar uma questãozinha do Enem que fez referência ao nicho ecológico, tá? Então o nicho ecológico é o modo de vida, tudo que você contar daquela espécie no ambiente que esteja relacionado à forma dele sobreviver, dele se alimentar, dele acasalar e etc., você está dando informações a respeito do nicho ecológico. Quando a gente define uma competição, né, que a gente vai estudar lá em relações ecológicas, a gente vai definir a competição como sendo uma disputa de nichos. Né? Por quê? Porque numa competição, seja ela intraespecífica, né, ou interespecífica, mesma espécie ou espécie diferente, eles estão lutando pela mesma coisa. Estão lutando pelo mesmo recurso, pelo mesmo alimento, ou às vezes por uma, o quê? Por uma fêmea na reprodução, ou por um espaço, por a territorialidade. Então, assim, qualquer que seja essa disputa, né, que está acontecendo por alguma condição, por algum fator importante na sobrevivência dessa espécie, isso faz referência ao nicho ecológico dela, tá ok? Fatores abióticos, meninos, a gente já comentou lá em cima, né? Abio, né? Sem vida, então qualquer fator físico e químico, né? Que é fundamental, né? Na sobrevivência dos seres vivos ali, tá? Então a luminosidade, a gente sabe a importância para os animais, né? Para as plantas fazerem fotossíntese, etc. A disponibilidade de água, né? As chuvas, né? E assim vai, né? Temperatura, importante demais em algumas situações, em alguns biomas, né? E assim vai, tá? Então, fator físico e químico, aquilo que não é vivo entra na parte abiótica. Qualquer ser vivo, qualquer que seja ele, entra como uma comunidade biótica, componente biótico, fator biótico ou qualquer conceito nesse sentido, certo? Aqui em cadeias alimentares, ó, que a gente vai estudar depois, tá? A gente vai falar o quê? A gente vai falar de componentes bióticos de uma cadeia alimentar. E aí, quando a gente caracteriza o componente biótico, a gente vai ver o quê? A gente vai ver qual é o papel desse componente biótico para o equilíbrio do ecossistema. Então, qual é a função de um produtor, qual é o papel, a importância do produtor. Então, tá vendo? A gente está trabalhando no nicho ecológico, você está trabalhando o hábitat dele, você está falando o quê? De população, comunidade. Então, não tem nenhum conceito desvinculado, não tem nenhum conceito isolado. Está tudo integrado nas diversas áreas da ecologia, tá ok? Então, produtor, consumidor, decompositor são seres vivos. E se são seres vivos, fazem parte da chamada comunidade biótica. Tranquilo? Bom, meus anjos, uma questãozinha do Enem, só para a gente, né, praticar um pouquinho aí, que essa parte de conceito ela é rápida, né, em várias partes da biologia, a parte conceitual ela é importante até mesmo para a gente, né, poder inseri-la em outras áreas. Então, olha aqui, ó, a gralha do cerrado, tá, é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta preto, barriga e ponta de caudas brancas. Então, assim, aqui ele está o quê? Ele está te dando uma informação do aspecto morfológico, né? Então, tá bem aqui, ó, o próprio exercício. O Enem, ele gosta muito de fazer isso daí, né? Ele gosta de te informar. Às vezes você sai de uma prova do Enem, né? Eu não vou falar nem às vezes, né? Na sua maioria, você sai com informações. Esse é o objetivo da prova. Por isso que a interpretação ela é fundamental, né? Principalmente quando você pega conceitos genéticos, contextos genéticos, você sai dali e fala, pô, eu nem sabia que estava acontecendo esse experimento, essa descoberta em determinado local. Mas esse é o objetivo de uma prova bem elaborada, de uma prova, né, que abrange aí, né, vamos dizer assim, todo o território nacional, tá?
Então, tá vendo? O próprio exercício ele te informa que ele está fazendo referência às características morfológicas. Mas olha só, tá? Quando ele fala o quê? Ele fala da característica morfológica, ele também começa a falar para você de um aspecto importante, que olha lá, ó, ele fala da dieta dela. Lembra da gente falar? Se eu estou falando do acasalamento, do modo de vida, o que come, qual é o hábito alimentar, se ele caça, se ele é caçado, se ele preda, se ele é predado e etc. Tá? Ele está o quê? Ele está te dando informação a respeito do quê? Do nicho ecológico. Então, nesse exercício aqui, olha o gabarito aqui, ó, nicho ecológico. Por quê? Porque ele te deu informação a respeito do quê? A respeito da dieta desse animal. Tranquilo? Então, ele te deu informações de aspectos morfológicos, né, que não cabe em nenhum desses conceitos que está aqui, porque hábitat ele teria que ter falado de algum local específico, né, teria que ter citado uma mata, uma floresta, né, um cerrado, uma caatinga, qualquer que seja o bioma ali, não falou nada disso. O ecótopo, queridos, tá? Que às vezes você pode encontrar como biótopo também, ou simplesmente população, né? Às vezes aparecem alguns nomes ali, o aluno fala, professor, eu não sabia que era esse nome, eu não marquei, eu errei. Calma, né? Então, ecótopo, biótopo, tá? Você está caracterizando o quê? Um grupo de indivíduos que está ali no local. Seria o quê? Uma definição de população. Tá vendo? Por isso que ele nem colocou população. Porque se ele colocasse população, comunidade, que faz referência a um grupo de indivíduos ali, tá? O que acontece? Ele faria o quê? Uma confusão, né? Porque ecótopo, biótopo e comunidade praticamente está fazendo referência ao mesmo assunto. Nível trófico, ele não deu informação nenhuma de cadeia alimentar, né? Ele não citou nível trófico, ele não montou uma cadeia alimentar para você. Então, assim, não tem uma informação específica de nível, tá? Ecossistema, ele teria que frisar, ele teria que priorizar, né, essa interação entre a parte abiótica com a parte biótica. Né? Ele não caracterizou nada de temperatura, de clima, de chuva, de reproduzir em temperaturas baixas. Não deu nada de informação ambiental. O que ele te deu? Ele te deu informação da dieta desse animal, do modo de vida desse animal naquele ambiente. Ele é onívoro. Ele caça, né? Ele se alimenta de pequenos répteis, ele se alimenta de insetos, de frutos, né? de ovos de outras espécies. Então, tá vendo? Ele te deu o quê? Ele te deu informação da dieta desse animal, que é o quê? Que é uma das informações importantes dentro de ecologia, que são as chamadas o quê? Relações tróficas, né? Que a gente trabalha em cadeia alimentar. Então, tá vendo? Então, esse exercício aqui, ele te deu uma informação sobre o nicho ecológico. Tranquilo? Então tá, deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. Eu sou meio sistemático, virginiano, meio catedrático aqui. Bom, olha outra situação, tá? Suponha que um terreno tá coberto de capim-gordura. Olha aqui, ó, isso aqui é uma espécie. Mas lembra, você nunca está trabalhando uma espécie isolada. Então, isso daqui faz parte do quê? De uma população. Então, a população de capim-gordura. Viviam saúvas. Saúvas são o quê? Espécies de formigas, né? Então, outra o quê? Outra população que está nesse local. Gafanhotos, outro inseto, né? Então, você tem o quê? Uma outra população. Pardais, né, pássaros, uma outra população, ratos do campo, uma outra população, tá? Então, uma questãozinha igual essa, ele poderia o quê? Ele poderia caracterizar para você o que? Isso daqui representa uma comunidade. Estaria correto. Se ele colocasse uma comunidade, mas não tem nenhuma o quê? Alternativa de uma comunidade aqui, ele coloca 6 comunidades. O que na realidade existe aqui são o quê? 1, 2, 3, 4, 5 populações. Por quê? Porque nós temos o quê? 5 grupos de indivíduos de espécies diferentes. Então, a partir desse momento, a gente define
esse gabarito aqui como sendo o gabarito correto. Tá ok? Então, meninos, parte conceitual tranquila é importante demais, por quê? Porque a gente vai acabar inserindo ela nos outros assuntos dentro de ecologia, tá? Para finalizar aqui, só algumas imagens importantes da biologia. Imagina, né? Local desse do oceano, aqui a gente praticamente tá o quê? Pode aplicar todos aqueles conceitos, né? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma população de algas, né, que representa um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Aqui você tem uma interação com a parte abiótica do ecossistema, a gente está vendo luminosidade, você tem água, né, então que tem temperatura de água, com certeza tem outros micro-organismos interagindo aqui, tem outras espécies vivendo aqui, então com certeza tem uma comunidade ali, entendeu? Isso aqui representa um hábitat de alguma espécie, né? Então assim, todos os conceitos praticamente podem ser o que? Se a gente, né, der uma viajada aqui nessa imagem, a gente acaba conseguindo associá-los aí. Da mesma forma aqui melhor ainda, né? Se a gente pegar esse ambiente florestal aqui, dá para a gente observar várias espécies vegetais, né? Aqui a gente tem uma angiosperma, né? Aqui você tem uma folhinha aqui de uma pteridófita. Com certeza, né, nesse solo florestal vai ter algum musgo, né, alguma briófita aí, sem falar, né, meninos, da o quê? Da diversidade de animais que está aqui dentro. Então a gente tem um verdadeiro ecossistema aqui. Tá? Dá para a gente observar aqui, né, a questão da luminosidade, então a luz interfere, a disponibilidade de água, as características edáficas do solo, né, pH, nutrientes, matéria orgânica, né? Então é um verdadeiro ecossistema, que é esse o alvo, né, queridos, da ecologia, né? Então ecologia é estudar o que? O ecossistema. E o que é esse ecossistema popularmente no nosso dia a dia? É o ambiente, é a natureza. Tudo bem? Meus anjos, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula. Um abração e um beijo forte do tio Kênio aí, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.